Meus amigos, certa vez eu achava que os generais 4 estrelas do Brasil, eles poderiam resolver pelo menos a metade dos nossos problemas. O quadro ficou tão feio, a situação ficou tão complicada, que hoje nós estamos vendo generais irem para trás das grades através do Supremo Tribunal Federal. Um exército brasileiro, uma marinha, uma aeronáutica, que ao invés de escutar aquilo que o presidente Bolsonaro tinha para falar, preferiu bater continência para bandido. O Brasil, de fato, precisa ser levado a sério e precisa ser passado a limpo. O que eu vou mostrar para você aqui agora é o ápice do cúmulo de todo absurdo. O ápice do ápice do ápice do cúmulo de todo absurdo. É algo surreal pensar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está sancionado pelos Estados Unidos, tem diversas coisas que deixam ele numa condição complicada, questionável por juristas. Hoje manda generais ficarem atrás das grades. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, você que está aqui junto comigo. Se inscreve aqui no canal, porque todos os dias nós estamos aqui trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aquilo que acontece, aquilo que vai influenciar na nossa vida, aquilo que você precisa ficar sabendo de fato o que acontece. Não economiza não. Desce o dedo no like aí e compartilha para outras pessoas para que você fique sabendo o que é que está acontecendo no nosso Brasil. Vou direto para a matéria, porque é algo tão grave, é algo tão sério, é algo tão incomum que a gente fica a pensar se é verdadeiro. Quando a gente depara com uma notícia dessa, que o Alexandre de Moraes, um homem que não foi votado pelo povo, um homem que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, contestado e sancionado, manda Braga Neto ficar na prisão por risco de fuga. Não é risco de fuga. Penso eu que quando teve reuniões ministeriais e ali generais bateram no peito e falaram que ia prender ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje está sendo considerado como se fosse uma espécie de desconto, como se fosse descontar isso tudo que está acontecendo. Olha para você ver o que eu vou ler aqui. Ex-ministro do governo Bolsonaro foi condenado a mais de 20 anos de cadeia em virtude de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Então a matéria fala de suposto, nem confirmado foi. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do general Braga Neto. O ministro da Defesa da Casa Civil do governo Bolsonaro se encontra em uma unidade militar no Rio de Janeiro. Assinada dia 1º de novembro, que foi sábado, a decisão reafirma a condenação do militar a 26 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. E aqui também tem o general Heleno, outro general. Olha a quantidade de generais indo para a cadeia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal sentenciou o general por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. O magistrado também manteve a pena de multa de 100 dias multa fixada em razão de um salário mínimo por dia, em indenização solidária de 30 milhões por danos morais coletivo a serem pagas juntamente com os demais condenados. Na decisão, Moraes destacou que estão inequivocadamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o término do julgamento e o fundado receio de fuga do réu justifica a continuidade da custódia. A primeira turma sobre o Braga Neto. A primeira turma, por unanimidade, havia confirmado em março o entendimento do relator ao rever que há indícios da participação de Braga Neto em organização criminosa, cujos integrantes, mediante divisão de tarefa, atuaram com o fim de tentar manter
o então ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Isso que o presidente Bolsonaro nem no Brasil estava. Como é que ele ia se manter no poder estando nos Estados Unidos? A partir de uma consumação de um golpe de Estado de abolição do Estado Democrático de Direito. Conforme o acórdão, o ex-ministro exercia o papel de liderança e organização de financiamento no esquema de uso de técnica de militares e terrorismo. Moraes ainda citou precedentes da corte para justificar a prisão a condenados após a decisão definitiva do colegiado. Ele fala: o fundado receio de fuga do réu vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8 de janeiro de 2023. Autoriza a manutenção da prisão preventiva e garantia efetiva da aplicação da lei penal. Ou seja, mais um general que vai ficar atrás das grades. A senhora poderia me dizer se esse seu sobrenome Hoffmann tem algum parentesco com qualquer político do seu estado ou nacional? Excelência, ficarei em silêncio. Não, direito dela. Eu perguntei se o sobrenome Hoffmann tinha algum parentesco com algum político do Paraná ou do Brasil. Não vejo um que isso possa incriminá-la, mas ela permaneceu em silêncio, não tem problema. Eu disse à senhora que eu ia para a parte mais leve aqui das perguntas. Esse é um dos edifícios melhores do mundo. Fica em Balneário Camboriú. Quem tiver dinheiro e o dinheiro for lícito, aqui é um excelente local para morar. Se chama Sena Tower. Deixa eu dizer o valor dele. 28 milhões de reais. Poucas pessoas no mundo têm essa condição. Mas, pela força do trabalho, e assim acredito, nossa depoente reservou uma lâmina 7001 aqui do Sena Tower. Tem até elevador de carro. Queria saber da senhora, a senhora vai morar no Sena Tower? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A senhora poderia me dizer como é que um servidor do INSS, no caso seu esposo e a senhora, arrumaram 28 milhões de reais para comprar esse apartamento? Por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio. Se eu dissesse à senhora que estou desconfiado que esses 28 milhões de reais vieram dos sofridos aposentados e pensionistas, eu estou errado? Excelência, vou permanecer em silêncio. Tá certo. Olha, o edifício é uma coisa linda e todo mundo tem direito de comprar. Queria muito que a senhora desmentisse que esses 28 milhões de reais tenha saído da mesa do sofrido aposentado e pensionista, do remédio que ele deixou de comprar, da miséria que foi causada por conta daqueles gananciosos que roubaram aposentados e pensionistas. Quer saber tudo da polícia. Sabe do que ele não perguntou nada? Sobre os narcoterroristas. Esse é o braço legislativo e executivo da coisa, mas o conjunto da obra é ainda pior. Quem se propõe a combater essas duas facções é perseguido por todos os ramos do poder público. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, vejam, por exemplo, como eu disse, Moraes cobra explicações de Castro sobre operações no Alemão e na Penha. O Alexandre de Moraes, que manda e desmanda na Polícia Federal, que manda a polícia na porta de gente que discutiu com ele em aeroporto, não é a polícia, manda 6 carros de polícia da Polícia Federal num domingo em alguém que discutiu com ele no aeroporto de outro país, que manda a polícia atrás de mãe de família, que condena uma pessoa que pichou uma estátua a mais tempo de prisão do que traficante. Esse cara
está cobrando explicações sobre a presença do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Mentirinha. Esse cara só quer cobrar explicações sobre como os fuzis das Forças Armadas da Venezuela foram parar nessas favelas. Tô zoando de novo. O que ele quer é explicação sobre quem foram os fornecedores de drones utilizados pelos narcoterroristas. Eu te peguei. Ele não quer saber nada disso. O que Alexandre de Moraes quer é explicações do Cláudio Castro. Pediu mais de 15 informações diferentes. Quer saber se o uso das forças policiais foi proporcional. Quer saber se os policiais tinham câmeras. Quer saber se o Ministério Público foi comunicado. Quer saber tudo da polícia. Sabe do que ele não perguntou nada? Sobre os narcoterroristas. Mas vejam, o Alexandre de Moraes, como todos sabem aqui, é conhecido como um grande garantista. Ele é um grande defensor, né? Não é um legalista, um grande defensor do devido processo legal, dos direitos individuais. Menos para o pessoal do 8 de janeiro. Ele está exigindo saber, por exemplo, se as diretrizes constitucionais sobre a busca domiciliar foram observadas. Mas na hora de forjar a data de documento para falsificar e justificar a operação policial ilegal, como denunciou Eduardo Talhaferro, não teve esse mesmo apreço pela Constituição, né? Na hora de rasgar o Código de Processo Penal e tentar citar uma pessoa através de um vídeo do YouTube, não teve garantismo, né? Na hora de cagar e andar para individualização das penas e sair metendo condenação em criminal em cima de nego que não cometeu crime nenhum apreço pela legalidade. Na hora de individualizar as condutas para o pessoal do 8 de janeiro, nada. Nenhum apreço, por exemplo, em verificar se as informações de viagem do Felipe Martins, de fato, eram verdadeiras. E eu tenho uma solução. A solução... Eu vou dar aqui a solução no programa. Ninguém soluciona. Eu vou dizer o que o presidente Bolsonaro tem que começar a fazer. É só ele começar a traficar drogas. A discussão agora é se Bolsonaro irá ou não para Papuda, por quantas semanas, quanto tempo ficará. Eu já tenho a solução, presidente. Começa a traficar uma cocaínazinha. Começa a traficar ali, um crack. Um craquezinho ali, ali não dá nada, Rapidamente vai pedir um habeas corpus, vai cair na mão do ministro do Supremo e vai ser solto. Aí vai caber habeas corpus, Eu, se começar a traficar um pozinho, além de, com certeza, ficar muito amigo do Lindbergh e do Boulos, eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que os meus direitos constitucionais vão começar a ser respeitados. Porque quando o cara é traficante, eu vejo que tem lei, que tem devido processo legal, que tem direito constitucional, tem grupo prerrogativas. Se for traficante e corrupto, ligado a político corrupto, então prerrogativas, está no caso, aparece um advogado para você mais rápido do que apareceu para Adélio Bispo. Mas quando é réu do 8 de janeiro, aí, meu amigo, e é esse padrão duplo que deixa claro o estado em que o Brasil se encontra. Não tem como você defender de maneira lógica e factual as violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes. Quando você olha a maneira como o Supremo Tribunal Federal trata o traficante e compara com a maneira como trata a direita, essas coisas ficam claras como o dia. O André do Rep solto, o Braga Neto e o Bolsonaro preso. Eu estou com as minhas redes sociais bloqueadas, mas o Marcinho VP, o líder do Comando Vermelho, está dentro da cadeia postando coisa no Instagram. Tá aí, vejam vocês. O Felipe Martins está proibido de dar entrevista, mas o Fernandinho Beiramar pode falar com a imprensa tranquilamente. O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário. Está desbancando até a Globo News, acredita? E isso mesmo com bloqueio, censura, conta congelada. Mas não é mágica. É porque gente como você me apoia. Quer dizer, você que apoia mesmo, não só que assiste camarote
Aqui não tem grana da SECOM, nem da USAID. Então, se você ainda não faz parte disso, agora é a hora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoio ou use o link e o cupom na descrição. Com $5 você já apoia. Com 49, vira patrono Gold. Não seja cúmplice da Globo e do regime. Se torne meu apoiador. Agora, link na descrição. Olha ela aí de novo, a especialista da Shopee em segurança pública. Olha só, é uma pérola em cima da outra, né? Olha, o drone é um brinquedo que você usa e ele quebra. Ele é barato. O barateamento do drone para jogar bomba, né, para entregar comida, é um recurso de adiamento. Né? A polícia tem mira, a polícia tem tiro certo. Tá? Então é óbvio que complica a vida da polícia. Ah, a barricada complica? Complica. Mas complica mais para o rival. Para que serve a barricada? Para adiar o ingresso do rival, bando armado igual, no território. Porque o Comando Vermelho não tem o controle dos territórios no Rio de Janeiro. Ele aluga o território, ele tem o controle da comunidade através do fuzil. Vamos diferenciar, tá? Porque não tem essa do Estado não entrar, do Estado não poder. Isso nunca existiu aqui. Isso é blefe, para ter mais poder, baixa transparência e não prestar contas a ninguém. Isso é droga ou remédio? Uma mulher que não sabe usar o óculos. Primeiro tem que aprender a colocar esse óculos na cara para depois falar de segurança pública, né, mulher? Que mulherzinha esquisita, hein? Agora vem o ovo da serpente. Eu escutei aqui várias reuniões onde se diz o seguinte: sabe como é que começou esse problema? Quando em 2016, eles falam 17, mas foi 16, o INSS permitiu que descontos associativos acontecessem a favor de entidades sem carta sindical. Você sabe quem fez isso? Stefanuto. Foi quem chocou o ovo da serpente. Aquele que chegou aqui disse que era progressista, que tinha lado, veio com toda a autoridade. Esse sim foi defendido com unhas e dentes pela turma aqui da esquerda, aqui nessa comissão. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente escuta aqui acusações que se relativizam. Foi dito, por exemplo, aqui que o ministro Onix tem um filho que prestou assistência jurídica a uma entidade. Pô, num país dessa moral frouxa, onde o atual ministro da Justiça, que é o responsável pela investigação, tem um filho que presta serviço a entidades envolvidas até o talo nessa roubalheira, e quando é instado, na primeira entrevista, ele diz: eu não vejo conflito de interesse. Ele não vê conflito de interesse? Um é ex, ele é atual. Se ele não vê conflito de interesse, Deus nos salve. Mas não tem problema, porque é o mesmo que levantou, quando o ministro do STF, a vedação para impedir que houvesse o ataque que foi feito contra as empresas estatais no Brasil. Foi ele quem fez isso. Depois, coincidentemente, virou ministro da Justiça. Nesse meio tempo, as empresas brasileiras foram assaltadas. Assaltadas. Veja o que aconteceu no final do governo Bolsonaro com o superávit. Veja como é que estão agora todas deficitárias. E o exemplo, a gente não se estender muito, são os Correios. Olha o que fizeram com os Correios. Olha o que é que está acontecendo. Eu não sei em outras cidades, mas aqui na cidade que vai ser a sede da COP30, está tudo em ordem, olha aí. Ah, mãe. E foi, não pagaram o salário, não? Pagaram, não? Não pagaram salário, não pagaram hora extra, não pagaram produção nem nada. Pagaram foi porra nenhuma. Rapaz. Bem-vindo à COP30. Ah. Provavelmente você tenha visto essa notícia. Polícia diz que pessoas que tiraram corpos de mata serão investigadas. E isso aqui está correto, faz total sentido. E por quê? O Código de Processo Penal diz que, artigo 6º do CPP, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o delegado deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos, obviamente. Não se pode mexer no local dos fatos até a chegada dos peritos. E quem assim o fizer modificando o local dos fatos, responde pelo crime de fraude processual, artigo 347 do Código Penal. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. E o parágrafo único do mesmo artigo diz que se essa inovação atingir processo penal, a pena é aplicada em dobro. E foi exatamente isso que aconteceu, olha lá. Empilharam corpos, modificando a cena do local dos fatos para atrapalhar perícias e a investigação. Mas olha só, isso daqui tem uma razão de ser, tá? Esse modus operandi aqui, isso que foi feito,
é o mesmo modus operandi de grupos terroristas. O Hamas e o Hezbollah também agem dessa forma. Por quê? Para chamar a atenção de organismos internacionais e se vitimizar. Foi exatamente o que aconteceu, tá? Você tira a farda dos soldados do crime, do terrorismo, e faz essa formação com os corpos. Isso daqui é crime de fraude processual. Pois é, Lacombe, e não deu nem para fugir, né, dessa popularidade da operação. Alguns tentaram no início com um discurso daquela ladainha antiga da esquerda, né, de que chacina, tragédia, mas logo vários começaram a recuar porque viram as pesquisas, viram a reação nas redes sociais, viram como o governador Cláudio Castro virou o sujeito mais popular do Brasil, mais 2 ou 3 operações dessas, acho que ele está eleito no primeiro turno como presidente, né? Então, de novo, a realidade se impõe. Eu vou usar aqui o termo que o nosso querido convidado Flávio Gordon usou na coluna dele da Gazeta essa semana, né? É a narcoafetividade, né? Existe uma divisão muito clara hoje na sociedade brasileira, a turma da narcoafetividade, a turma que tem algum tipo de simpatia para com a bandidolatria, né? Porque nutre há muito tempo a narrativa de que são vítimas da sociedade. O Lula não faz muito tempo, né? O timing horrível, né? Ele disse justamente que o traficante é vítima do usuário, né? Ele disse isso antes dessa operação. Então, está acontecendo uma divisão muito clara entre o povo brasileiro, né? Aqueles que querem a buquelização do Brasil e estão clamando por um Bukele, e aqueles que insistem em chamar de vítima da sociedade, trabalhador, né? Ser humano por trás do fuzil, aquele que escolhe, porque é uma escolha, pegar em armas e atirar com fuzis, com armas pesadas, proibidas, na polícia, né? E aterrorizar a população local desses lugares onde eles dominam, onde o Estado não chega, né? Existe um Estado paralelo, algo como 1 em cada 4 brasileiros vive numa área dominada pelo crime organizado, e é muito importante aqui a gente começar a falar em grupos terroristas, porque são ações terroristas que aterrorizam a população local. Hoje o editorial do Estadão acertou o tom, é coisa rara, né? Ele acorda dependendo do dia, no dia do monstro, no dia do médico, hoje acertou, né? A glamorização lulista da bandidolatria é uma coisa que já deu, ninguém aguenta mais, né? Isso está muito descolado, muito desconectado da realidade do povo, principalmente da favela, Lacombe. Aí essa pesquisa da Atlas Intel foi muito importante. 86% dos cariocas que moram em favela aprovaram a operação, contra um pouco mais da metade no meio urbano. Ou seja, o problema é o asfalto. O problema é a turma do Leblon, a turma da Globo. Esse pessoal ainda glamoriza o crime, ainda acha que é charmoso falar em traficante, que ele é revolucionário e por aí vai. Inclusive tem uma ligação histórica, tá, que muita gente, pasmem, para mim, não sabia, né? O Comando Vermelho não tem esse nome à toa, começou como Falange Vermelha, foi quando juntaram lá no regime militar os bandidos comuns com os presos políticos, né? A turma do Gabeira e companhia, que sequestrava, roubava banco para fins ideológicos, com crimes comuns, criminosos comuns. Ali nasceu a Falange Vermelha, e sim, o Comando Vermelho tem uma pegada, portanto, político-ideológica, o que caracteriza ainda mais como um grupo terrorista. Então existe uma solidariedade entre essa turma, um diálogo cabuloso entre essa turma e o crime organizado, né? E a esquerda. Tanto é que o Lula consegue frequentar a favela dominada pelo Comando Vermelho sem escolta policial, usando o chapéu do CPX, né? O boné do CPX, que o William Bonner, do Globo, também usa. Veja, Lacombe, quem pensa nas vítimas da violência? Essa é que é a pergunta. Porque o Fachin falou que foi uma tragédia, que foram muitas vítimas, que o STF estava se solidarizando com as vítimas. Que vítimas, né? Quem é que pensa nas 45 mil pessoas mortas pelo crime no Brasil todo ano? Quem é que pensa nos 4 policiais que foram mortos nessa operação? Só falta alguém vir falar que foi muito pouco policial para muito bandido. E a gente sabe que tem muita gente que pensa assim. Normalmente são os especialistas que a Globo News chama e resolvem com seus cabelos laranjas esquisitos que é possível enfrentar a polícia sem tiro, talvez com pedradas, né? Agora, dito tudo isso, Lacombe, para fechar meu primeiro comentário aqui sobre essa pauta, eu não quero deixar que essa realidade do Brasil que se impõe nos transforme em pessoas piores. O que eu quero dizer com isso? CPF cancelado, oba, vamos soltar fogos de artifício, criminoso bom é criminoso morto, bandido bom é bandido morto. Eu acho que quando a gente vai por esse caminho, tem uma turma da esquerda com alguma razão que diz assim, isso não é sinal de uma sociedade saudável. A gente pode dar esse benefício da dúvida a essa turma. Não é uma sociedade saudável, uma sociedade em que as pessoas estão vibrando com as mortes, que seja de bandidos. A gente sabe que são circunstâncias difíceis na favela, não quer dizer que a pessoa precisa escolher o crime, tem várias pessoas honestas, inclusive a imensa maioria na favela, mas a gente sabe, e a gente pode reconhecer isso, que as circunstâncias são mais difíceis. E que ninguém precisa ficar vibrando com a mãe que está internando o 3º filho que foi pro crime, ela mesma cansada, dizendo perdi mais um filho pro tráfico. Nesse sentido, é uma tristeza. Nesse sentido, existe uma tragédia. Uma tragédia que consome o Rio de Janeiro desde Brizola, Fachin, a DPF 635, proteção, blindagem a bandidos. Não é o ideal, não é saudável. Mas a pergunta que todo mundo se faz nessa hora é, o Rio de Janeiro é uma sociedade saudável? Ou é uma sociedade dominada pela bandidolatria?
pela criminalidade. É óbvio que é uma sociedade dominada pelo crime, já dei algumas estatísticas aqui, né? Aliás, a fronteira porosa, que deveria ser função do governo federal, é o que deixa entrar esses fuzis todos. Fuzil do exército da Venezuela, da Argentina, fuzis falsificados, não são armas do CAC, porque a turma da esquerda tentou ir por esse caminho. Então não é saudável, mas é compreensível. É compreensível que as pessoas estejam nesse clima de não aguento mais, de basta, de bandido bom e bandido morto, e quero o meu Bukele para endireitar as coisas, para colocar ordem na bagunça. Porque ninguém aguenta mais, Lacombe. Anomia. O estado de anomia é o estado onde não há mais nenhuma previsibilidade de amanhã, onde você não tem mais nenhum respeito às regras do jogo, onde impera o caos. E isso é muito desagradável para quem vive nesse ambiente. Não é a turma do condomínio fechado, do carro blindado do Leblon. É a turma da periferia, é a turma das favelas. Esse pessoal não aguenta mais. Esse pessoal está pedindo, basta, chega. Bandido bom é bandido morto. Chega de gente aterrorizando minha família, falando que eu tenho que fazer isso, isso e isso, impondo realidades aos meus filhos, à minha filha, né? E por aí vai. Então, as pesquisas estão apenas retratando, ilustrando um quadro que a gente sente, que a gente percebe, que a gente observa. Para quem não está desatento, para quem não está vivendo numa bolha global. O povo não aguenta mais. O povo quer ordem, porque quando a ordem se esvai, não há mais possibilidade de falar sequer em liberdade. Liberdade é um meio, é um instrumento. Liberdade para alguma coisa. E nós estamos sem liberdade num país dominado pela bandidolatria. Eu começo esse vídeo agradecendo o ministro Gilmar Mendes por ter demonstrado algo que nós não víamos na nossa Suprema Corte há muitos anos. Um resquíciozinho de humildade. Demonstrou, através de uma fala, que ele reconhece não ser o detentor de todas as respostas do mundo. E a fala foi essa. Depois da operação do Rio de Janeiro e a percepção de que 25% da população brasileira vive sob domínio do crime organizado, Gilmar Mendes disse: temos que nos perguntar o que de errado temos feito. Parabéns, ministro, por dar uma oportunidade que uma pessoa comum possa fazer uma contribuição. Embora eu não seja um especialista de cabelo alaranjado e óculos de cabeça para baixo sobre segurança pública, eu venho aqui humildemente fazer uma contribuição para essa sua pergunta. Então vamos lá, vamos entender o que o STF tem feito de errado que contribuiu tanto para o crescimento do crime organizado no Brasil. Espero não cometer nenhum crime aqui. Dossiê de senador diz que STJ concedeu 9 mil habeas corpus a traficantes em 2024. Talvez, senhor ministro, ficar soltando o traficante não vai ajudar a combater o tráfico. Durante o período da pandemia, os senhores decidiram que a polícia não poderia mais fazer incursões ou operações em áreas dominadas pelo narcotráfico por facções criminosas. Narcotraficantes de todo o Brasil, então, se concentraram nessas comunidades do Rio de Janeiro por causa dessa ADPF. Talvez, senhor ministro, impedir a polícia de prender traficante não foi muito bom para combater o narcotráfico. Outra coisa que pode ter contribuído muito para o crescimento da violência e do narcotráfico no Brasil foram os senhores terem decidido soltar o Lula e colocar ele inelegível. Um ladrão corrupto de um partido notoriamente parceiro do narcotráfico de facções criminosas foram soltos pelos senhores e, com a ajuda dos senhores, voltaram à presidência. E aqui, não faço desinformação. Afinal de contas, foi o próprio senhor Gilmar Mendes que disse que a eleição do Lula ele deve ao STF. Não podemos esquecer um caso notório. O traficante André do Rap é solto após habeas corpus concedidos pelo STF. Um líder de uma facção criminosa foi solto pelos senhores e depois fugiu. E para piorar, o judiciário brasileiro decidiu devolver bens do líder do PCC, o André do Rap. Os senhores devolveram os bens que foram comprados com dinheiro do tráfico para o traficante. Outra coisa que eu acredito que não ajuda é que toda vez que um governador realmente toma ações contra o tráfico, contra facções criminosas, os senhores fazem questão de intimidá-lo, coagi-lo, persegui-lo e intimidar que outros governadores também não façam a mesma coisa, como é o caso do Moraes agora indo para cima do Cláudio Castro nessa operação que o Brasil inteiro aprovou. Talvez também não ajuda ficar colocando a culpa na polícia. A polícia que arrisca e perde suas vidas lutando contra traficantes, muitas vezes são perseguidos pelos próprios senhores, que soltam na maioria das vezes que um bandido é preso, usando a audiência de custódia. Falando em audiência de custódia, é uma das ferramentas mais usadas para impedir que criminosos sejam presos no Brasil. E o policial acaba tendo que responder depois. E quando, por um milagre, um traficante, um líder do Comando Vermelho do PCC é preso, eles têm as famosas saidinhas que o Congresso derrubou, mas que os senhores e a AGU estão tentando
reviver. Um STF que diz que é inconstitucional anistia uma senhorinha de 70 anos com Bíblia na mão, num domingo, num prédio público, apoia indulto para traficante. E enquanto o narcotráfico e facções criminosas dominam o Brasil, acabam com a nossa soberania, os senhores, ao invés de combater isso, ficam buscando maneiras de censurar as redes sociais e prender justamente as pessoas que verbalizam essa indignação pelo caminho que a nossa Suprema Corte está tomando. Ministro Gilmar Mendes, se eu cometi algum crime agora nesse vídeo, me perdoe. Eu estava apenas tentando contribuir de forma humilde a um questionamento que o senhor fez. Onde é que estamos errando? A pergunta melhor seria: vocês fizeram alguma coisa que realmente fosse certa? Porque na nossa visão, nenhuma ação foi acertada. A impressão que o Brasil tem hoje é que a nossa Suprema Corte se transformou numa espécie de escritório de advocacia do crime organizado e trabalha única e exclusivamente para prender pessoas que falam que vocês não gostam nas redes sociais.